Presta atenção nesse vídeo porque aqui eu vou ensinar você a como pregar da maneira certa. E isso através de 3 verbos que fazem parte de toda pregação. Todo pregador que coloque em prática nas suas mensagens e ministrações esses 3 verbos que compõem toda a pregação, eles são bem-sucedidos na sua ministração. Agora, alguém que prega a palavra, mas despreza estes 3 verbos, esses 3 pilares da pregação, a pregação dele, na verdade, sai um fiasco, não é entendida, não alcança o seu objetivo. E eu sei que você está aqui nesse vídeo porque o seu sonho é ser um pregador qualificado, um pregador de verdade usado por Deus. Então preste atenção nesse vídeo, porque esse vídeo aqui está uma verdadeira aula para te ajudar a pregar a palavra da maneira certa. Mas antes de irmos para o conteúdo desse vídeo, eu quero aqui lembrar você do meu canal que está disponível ainda o meu livro Do Zero ao Sermão Completo em 7 dias. Olha que livro bonito, lancei ele recentemente. Meu livro físico, meu primeiro livro físico. Aqui dentro eu vou te ensinar passo a passo a pregar a palavra de Deus, tá? A montar sua primeira pregação. Esse livro aqui tá uma verdadeira aula. Como que você define o texto certo para pregar, interpreta esse texto bíblico de forma correta, como que você seleciona as informações que farão parte da sua pregação, passa elas para um esboço organizado e muito mais. Eu vou te ensinar aqui, ao longo de 7 dias, eu vou te ensinar a montar a sua pregação, ok? O link deste livro físico está aqui na descrição. Thales, tem ele no formato digital? Tem, está aqui, ok? O livro no formato digital para você que quer ler no celular, no tablet, no computador, o link também está aqui na descrição. Livro físico e livro digital. Certo? Garanta um exemplar, vai te abençoar demais. Sem mais demoras então, eu quero passar para você aqui nessa aula, os 3 verbos que devem compor a sua pregação para que você possa pregar da maneira certa. E o primeiro verbo é o seguinte: ler o texto. É isso mesmo. Olha, você como pregador, você precisa estar comprometida com a leitura correta do texto base, ok? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre friso e afirmo que a sua pregação deve estar baseada em um texto bíblico, ok? Você já está cansado de me ouvir dizer que nós não pregamos Crônicas de Nárnia, nem Harry Potter, nem 50 Tons de Cinza, mas a palavra. Mas para que esse texto que você escolheu para transmitir aos ouvintes seja bem entendido, bem captado e bem exposto, você precisa fazer uma leitura correta desse texto. Você concorda comigo? Pode ser que você que está aqui me assistindo já tenha presenciado aqueles pregadores que, ao pregar a palavra de Deus, eles pegam a Bíblia e fazem uma leitura toda atrapalhada do texto, como em vírgula, ponto e vírgula, ponto final, não respeitam as regras gramaticais, eles literalmente deturpam o texto com a sua leitura mal feita. É isso que eu quero que você se guarde. Mas para que você faça uma leitura adequada do texto base que você vai pregar, não apenas a leitura inicial, mas a leitura do texto durante a exposição na pregação, você precisa se familiarizar com esse texto. Tem um pregador muito conhecido do século XX chamado Campbell Morgan. Ele sempre ensinava aos seus alunos que eles deveriam ler o texto 50 vezes antes de pregar. Sabe para quê? Talvez você possa pensar assim, nossa, que exagero, mas sabe por que ele falava isso? Justamente para que seus alunos gravassem o texto e cada um dos seus detalhes na sua memória. Então você precisa fazer uma leitura correta do texto. Ao pregar a palavra, seja você já um pregador ou alguém que vai iniciar no ministério da pregação, lembre-se disso, treine a sua leitura para fazer uma leitura perfeita em cima do púlpito. Passar os sentimentos do texto, respeitar vírgula, ponto e vírgula é a nossa obrigação e o nosso dever fazermos uma leitura correta do texto base para que assim nossos ouvintes possam entender sobre aquilo que vamos pregar. Para eu saber que você entendeu esse primeiro ponto tão importante, vai aqui nos comentários, por favor, e digita, chegou a hora de digitar. Digita aí nos comentários assim, ó, eu vou treinar a minha leitura.
Escreva aí, eu vou treinar a minha leitura. Esse é o primeiro pilar que deve fazer parte da sua pregação. Parece uma coisa básica, não parece? Mas não é, isso aqui é de fundamental importância. Certo? E sem uma leitura correta, os outros passos não fazem sentido algum. Em segundo lugar, o segundo pilar que deve fazer parte de todas as suas pregações. E sem esse pilar aqui, olha, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, nem há pregação. Sabe qual é? Explicar o texto. Então vamos lá. Já vimos aqui o primeiro verbo, ler o texto. E agora estamos vendo o segundo verbo, explicar o texto. É o nosso papel como pregador explicar o texto aos nossos ouvintes. Olha, entendam uma coisa, preste atenção aqui, não desfoca dessa aula, preste atenção. É o seu papel como pregador levar para o púlpito o texto mastigado para os seus ouvintes. Você não pode cometer o erro como um pregador da palavra de pensar assim, isso aqui eu não preciso ficar entrando em detalhes nessa história não, porque os meus ouvintes já sabem. Nunca pense assim. Por incrível que pareça, muitos dos nossos ouvintes que ouvirão a nossa pregação não entendem o texto que você está lendo e precisam sim de uma explicação. Então é o seu papel como pregador fazer o dever de casa. De que forma, Pastor Thales? Interpretando corretamente o texto, tá? Interpretando corretamente o texto base. Você precisa, no preparo da sua pregação, fazer ali a interpretação correta, analisar o contexto, lançar perguntas ao texto bíblico, extrair deles as lições. Ora, como é que eu vou explicar um texto bíblico para alguém se eu, em primeiro lugar, não o entendi? É impossível. É por isso que eu estou aqui dizendo a você, você precisa fazer uma interpretação correta desse texto base. E Pastor Thales aí pegou pro meu lado, hein? Porque eu sou péssimo em interpretação. Eu não sei interpretar a palavra de Deus. O que eu faço? Eu tenho a solução para você. Ó, aqui no meu livro, Do Zero ao Sermão Completo em 7 Dias, eu te ensino a interpretar o texto bíblico que você pregará. Ok? Eu te ensino aqui os princípios de forma prática, didática, muito fácil de entender, uma leitura muito agradável e você vai aprender, na leitura desse livro, a interpretar qualquer texto bíblico, tá? Para você pregar. Aqui dentro você vai ter uma verdadeira aula para você ser um pregador da palavra. E lembre-se, tá? Pregador tem que ser um leitor. Se você não gosta de ler, olha, desculpa, mas você errou sua vocação. Você foi chamado para outra coisa, mas para pregador não. Então, já garanta a sua leitura. Isso aqui para mim deve ser uma leitura básica para todo aquele que aspira ao ministério, tá? O link está aqui na descrição. E se você quer ler no formato digital, ok? Thales, eu quero ler no meu computador, no meu celular, no meu tablet. Para mim é muito mais fácil. Então tem o link aqui também, vai estar escrito meu livro digital, tá bom? Aí você compra o digital. Mas se você quer o físico, que eu entregue aí na sua casa, você clica no livro físico, tá aqui na descrição, ok? Combinado? E aproveita a promoção porque, frete grátis para todo o Brasil, tá? Se você morar no extremo norte do país, esse livro vai frete grátis para você. Se você morar no sul do país, frete grátis para você. Qualquer lugar do país, esse livro vai com frete grátis para sua casa, certo? Então, dentro do meu livro, eu te ensino a interpretar o texto base. Então, para explicar o texto para a igreja, primeiro eu tenho que entender. Para eu entender, eu preciso interpretá-lo bem. E para você interpretar bem, você precisa aprender essa etapa tão importante da pregação. Vamos lá para a segunda interação comigo nesse vídeo? Prepara os dedinhos aí na digitação no celular ou aí no computador, prepara aí. E escreve aqui abaixo nos comentários para mim. Eu preciso aprender a interpretar a Bíblia. Escreve aqui para mim, por favor. Eu preciso aprender a interpretar a Bíblia. Você precisa aprender a interpretar para poder explicá-la muito bem. E em terceiro lugar, um terceiro pilar que deve fazer parte de todas as suas ministrações. Se possível, anote isso, porque muito pregador iniciante, ele
lê corretamente o texto, ele até explica o texto, mas ele falha nesse terceiro pilar tão importante. Pelo amor de Deus, preste atenção aí. Aplicar o texto. Vamos lá, vamos recapitular? Primeiro verbo é qual mesmo? Fala aí do outro lado. Ler o texto. O segundo verbo qual que é mesmo? Explicar o texto. E o terceiro verbo, aplicar o texto. Thales, mas eu não sei o que é aplicação. Eu vou te explicar aqui em rápidas palavras. Aplicação nada mais é do que você pegar um texto lá de trás, de 2.000 anos, de 3.000 anos atrás, e você fazê-lo atual para hoje, para a vida dos seus ouvintes. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui pregando para você sobre Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E eu estou te explicando a situação de Jeremias, o contexto de Jeremias, os desafios de Jeremias. Mas não basta eu apenas explicar o que Jeremias viveu. Você vai olhar para mim e falar, tá, pastor Thales, mas e daí? O que eu tenho a ver com essa história? É onde entra a aplicação. A aplicação, ela faz uma ponte do passado para o presente. Olha só como eu vou fazer a aplicação. Então Deus ordena a Jeremias, meus queridos, clama a mim, Jeremias, e eu te responderei. Da mesma forma, amados, Deus te chama a clamar a Ele nessa noite. O que é impossível a você? Quais portas estão fechadas para a sua vida? Deus te convida a clamá-lo de todo o coração e Ele irá te responder. Percebeu como eu fiz o texto muito atual para você? Tirei ele lá de trás e trouxe ele para agora? Isso é aplicação. Tá? Ok? Aqui dentro, ó, eu te ensino com muito mais detalhes. Então, quais são os 3 pilares mesmo da pregação? Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Por favor, anote isso. Sem esses pilares não existe pregação. Então agora coloque em prática esses 3 pilares, seja você já um pregador ou alguém que aspira a pregar, e pode ter certeza que Deus usará a sua vida poderosamente. Ó, link tá na descrição para você adquirir o meu livro no formato físico ou no formato digital. E tô deixando esse vídeo aqui para você continuar aprendendo.